Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Estude com Elê. Estamos aqui para falarmos hoje sobre positivismo. Você já ouviu falar? Você sabe o que é isso? Então vem comigo que nós vamos estudar aqui hoje sobre esse tema que cai muito para as provas de concurso para pedagogo, técnico em assuntos educacionais, enfim, psicopedagogo, professor, concurso da área pedagógica. Então, assim, bem legal, é um tema que a gente vai trazer aqui para a gente conversar. E lembrando, pessoal, que esse aqui é o meu cantinho de estudos e que esse projeto nasceu para reforçar cada vez mais os conhecimentos que eu estou utilizando aí, estudando, na verdade, durante a semana, tanto para concurso da área jurídica e concurso da área pedagógica. Então, esse é um espaço que eu estou utilizando para reforçar, né, tudo aquilo que eu estou estudando. Então, se você se identifica com esse tema, que é aprender mais de uma forma mais descontraída, cola aqui que tem muita coisa nesse vídeo bem bacana que você pode aprender, tá bom? Então deixa o seu like, comenta, compartilha. Não se esquece de se inscrever no canal. Então vamos lá começar falando sobre educação, sociedade e positivismo. Vocês já ouviram falar sobre positivismo, educação, sociedade? Tem alguma correlação? Em que contexto é que surge esse bendito positivismo que a gente estudou lá no início dos primeiros, acho que os primeiros períodos da área pedagógica, do curso de pedagogia. Faz algum tempinho, mas sempre cai em prova, né? Então hoje a gente vai aprender um pouquinho de uma forma mais atraente, né? Porque eu sei que é um tema que a gente sempre passa correndo, porque é a parte teórica do curso. Então, vamos mergulhar um pouquinho para aprender sobre esse conteúdo. Então, lembrando que a nossa agenda é falar sobre o que estava acontecendo no mundo nessa época. Vocês se lembram? Gente, foi assim, né? Um resgate para eu lembrar qual era esse contexto, mas é bem legal para a gente entender exatamente o porquê surgiu o positivismo, em que contexto ele vai estar alocado. E aí a gente vai também ver quem foi Augusto Comte, né? Quem é ele? E qual é a relação dele com o positivismo? E o terceiro ponto da nossa agenda é o que as provas mais gostam de cobrar, especialmente a Sebrasp, FCC, SES Grand Rio, enfim, tem várias bancas que cobram esse assunto, inclusive o concurso da PF está aberto, né, para técnico em assuntos educacionais, e é um tema para a prova, então acho que se você vai fazer, fica coladinho aqui para aprender comigo, tá? Então vamos lá, o contexto, gente, que surge, né, o positivismo foi lá no século XVIII. E o que estava acontecendo no século XVIII? O mundo estava em uma grande transformação. Por quê? Porque nós tínhamos aí duas grandes revoluções, né, que mudaram drasticamente a nossa história, que foi a Revolução Francesa, que acontece lá em 1789, que é um movimento social, um movimento político, que derruba a monarquia absolutista e traz as ideias de liberdade, de igualdade e fraternidade. E temos, do outro lado também, dentro desse contexto histórico, porque foram essas duas grandes revoluções, a Revolução Industrial. Vocês se lembram que aconteceu lá na Inglaterra a partir de 1760 e vai ser um movimento, né, que vai transformar a forma social, econômica e tecnológica da sociedade. E claro, ela nasce na Inglaterra, mas se espalha aí por outras cidades e por outros, né, continentes. Então, em resumo, enquanto a França mudava a forma política, a Revolução Industrial começa a mudar a economia, juntas, né, elas vão ser palco para transformar a sociedade e, sim, o cenário perfeito para o surgimento do positivismo de Augusto Comte. Então, quando você quiser se situar sobre o contexto histórico, lembre-se dessas duas grandes revoluções. Revolução Francesa, Revolução Industrial, foi palco aí para o surgimento do positivismo, tá? Mas o que ocasionou essas duas grandes transformações, né, dessas duas grandes revoluções na sociedade? Nós temos a derrubada do antigo sistema feudal. Vocês se lembram do que é o sistema feudal? Que foi um modo de organização social, econômico e político lá da Idade Média, no século V, né, no século V e no século XV. E você tinha aí os senhores feudais, que eram os donos de terra, os camponeses, tudo girava em torno da terra. E era essa forma, né, era essa relação aí de proteção que existia entre o senhor feudal e o servo. O servo
cultivava a terra e em troca, né, havia a proteção, entre aspas, aí, por comida, moradia, enfim. Tem esse contexto, a gente tem dentro do sistema feudal a não nobilidade social, então quem nascia servo morria servo, se nascia nobre continuava sendo nobre. E nesse contexto do feudalismo a gente tem uma sociedade estática sem mudanças, né? E uma economia baseada na subsistência, então você produz apenas para o seu próprio consumo. Então eu tenho aí pouco comércio e pouca circulação de riqueza. Então essas duas grandes revoluções ocasionam a derrubada do sistema feudal e aí o aparecimento do quê? Do capitalismo, né? E o que é o capitalismo? É um sistema econômico, social e político baseado na propriedade privada e também no lucro. E aí o capitalismo ele vai surgir na Idade Média e ganha força na Revolução Industrial. E como é que ele funciona? Quem tem capital, dinheiro, terras, fábricas, investe para produzir bens e serviços. Então, qual é o objetivo do capitalismo? O lucro, né? Eu vendo o que é produzido e a gente tem características que são principais, que é a propriedade privada dos meios de produção, as terras, as fábricas, as máquinas, as livres concorrências. Então, as empresas, né, elas concorrem entre si e você tem uma divisão de classe. Você tem aí a burguesia e o proletariado, que é a burguesia, os donos de meios de produção, e o proletariado é a classe trabalhadora. E o capitalismo ele já vai trazer uma mobilidade social, entre aspas, né? Que é a questão de que se você tem dinheiro, você consegue ascender na sociedade. Na verdade, o capitalismo ele é um jogo, quem tem dinheiro investe para ganhar mais dinheiro. E as pessoas trabalham, recebem salários, consomem produtos, e tudo é baseado numa propriedade privada de lucro e também na concorrência. Então, a gente tem aí, nesse contexto do positivismo, o surgimento aí do capitalismo. A burguesia, ela chega ao poder e nasce as cidades industriais. Então, aqui, o que eu quero pontuar, né? Que o mundo mudou rápido. Por quê? Porque ele sai do feudalismo, eu falei super rápido sobre isso, mas é importante você dar uma estudada sobre esse contexto e entra num outro contexto, que é o contexto do capitalismo. Então, a burguesia sobe, o povo trabalha e sofre, né? E essa bagunça social que estávamos vivendo nesse contexto é palco para o positivismo, né? Que ele tenta organizar uma sociedade baseada na ciência e também na ordem. Então, nesse cenário, surge aí a sociologia dividida em dois grandes grupos. Quais são eles? Os conservadores, com Comte, e os socialistas, que um deles a gente pode apontar aqui como Karl Marx. Então, os conservadores, que é o precursor, o Augusto Comte, ele queria manter a sociedade burguesa. Cuidado, porque tem pegadinha de prova. Não é transformar a sociedade, é manter a sociedade. E ele acreditava que a ciência, com o positivismo, poderia organizar e controlar a sociedade. Já do outro lado, nós temos quem? Os socialistas, que queriam compreender para transformar. Então, há uma diferença entre um querer manter e o outro querer transformar. E lutavam, né, dentro dos socialistas, um dos objetivos era lutar para superar as desigualdades impunhas pelo capitalismo, até porque a gente tem aí a burguesia, o proletariado, e cada vez mais as condições sociais de trabalho, enfim, de mão de obra, era cada vez mais difícil. A gente já estudou sobre esse contexto, mas vale a pena revisar se você se perdeu nesse compasso, tá bom? E os socialistas, eles defendiam mudanças sociais profundas na sociedade. Mas o que isso tem a ver, Leiriane, com o positivismo, né? Antes de falarmos sobre o positivismo, porque ele está imbricado nesse contexto, nós temos aí o surgimento da sociologia. E o que é a sociologia, afinal de contas? A sociologia é a ciência que estuda a sociedade, os grupos sociais e as relações entre pessoas. Por quê? Até aqui não tínhamos nenhuma ciência que estudava, a gente estava falando do sistema feudal. Então, com o sistema capitalista, nós passamos a ter essa ciência, e cujo precursor foi quem? Augusto Comte. Ele criou, e dentro desse contexto, ele vai criar o positivismo, ele é considerado o pai da sociologia, e ele vai defender a sociedade, que ela deve ser estudada de uma forma rígida, né, com rigor, baseado na ciência. Quando falarem de Augusto Comte, lembre-se
que ele está associado à ciência, comprovação científica. Dentro da sociologia, como se ela fosse um todo, nós temos um braço, que é a sociologia da educação, porque começou-se também a pensar sobre como é que eu poderia estudar também a educação dentro dessa sociedade. Então, a gente tem aí o surgimento da sociologia da educação, onde ela vai analisar o papel da escola, a formação das pessoas, a relação entre professores, alunos e sociedade, a questão da igualdade, de oportunidade de acesso. Então, ela reproduz os valores sociais, culturais, as desigualdades e o porquê que isso acontece. A sociologia da educação começou a questionar esses pontos, né? Começou a analisar esses elementos. Então, a gente tem aqui Álvares Unum sinalizando que a sociologia nasceu para entender a sociedade bagunçada pela pós-revolução. Que revolução? Francesa industrial. Dentro dela, nós temos aí a sociologia da educação, que olha para a escola e pergunta, afinal de contas, para que serve, né, a escola? Ela serve para transformar, serve para manter as coisas como estão? Qual é o objetivo da escola dentro desse contexto de burguesia e proletariado? E aqui, sim, aí sim nós vamos ter o positivismo de Comte, né, que está dentro desse contexto. Estou falando espaçado, mas todos estão dentro do contexto desse movimento de revoluções que estava acontecendo nessa época. Surge a sociologia da educação e o positivismo com Augusto Comte. Então, Augusto Comte ele é considerado o pai, né, da sociologia e ele é influenciado pelas ideias iluministas, tá? O que foi o iluminismo? A gente poderia perguntar para a gente ter esse contexto, né? O iluminismo ele foi um movimento intelectual e cultural que surge aí na Europa, principalmente na França, e ele é conhecido, vocês lembram? É conhecido como o século das luzes, porque as mentes, né, elas se propunham ser iluminadas pela razão, pelo conhecimento, né? E as pessoas combatem cada vez mais a ignorância, o fanatismo religioso, o absolutismo, né, colocado, imposto pelos reis, e as pessoas traziam dentro desse contexto, na verdade, a discussão teórica era, né, a ciência um caminho aí para o progresso, né? Então, o iluminismo ele foi um movimento que vai trocar as trevas, né, que era a época da ignorância, pela luz, pela razão. E Augusto Comte ele foi influenciado por esse contexto. Então, ele vai valorizar a razão e a ciência como um caminho para o progresso. Mas, afinal de contas, o que o positivismo defende? Ele só vai defender que o conhecimento científico é válido. Ou seja, pode ser observado, pode ser medido, pode ser comprovado. O positivismo vai defender. E o que ele vai rejeitar? E aqui, eu acho legal a gente lembrar que Comte rejeitava crenças religiosas, explicações baseadas no senso comum e teorias abstratas sem comprovação, porque a base dele era a ciência. A gente não pode esquecer que é um ponto que nós vamos ter muito, né? É um ponto que cai muito em prova. E qual era o lema do positivismo, né? Já vi isso cair nas questões da Sebrasp. Ordem e progresso. Então, primeiro a sociedade precisa ter ordem, aí a gente inclui como ordem, estabilidade e disciplina. Depois vem o progresso, que é aí o desenvolvimento material e científico. E foi dessa forma, inclusive, que o positivismo vai afetar, né? Vai contribuir aí para a sociedade brasileira. Quando a gente fala de Augusto Comte, eu acho interessante a gente pontuar esses 3 estados, né? Que, na verdade, ele falava que eram 3 etapas para chegar ao conhecimento verdadeiro. O que é esse estado teológico? É o estado em que os fenômenos eles são explicados por deuses e figuras místicas, né? Aí você tem muito a imagem, né, da religião muito forte dentro desse contexto. Quando a gente fala de estado metafísico, você tem aí os fenômenos explicados a partir das reflexões filosóficas. E a gente pode até perguntar, né, afinal de contas, o que é uma reflexão filosófica? Ou seja, ela se baseia em ideias, conceitos, teorias. Então, a gente tem o estado teológico, passa-se para o estado metafísico, inclusive grave essa ordem que cai na prova, e terminamos com o estado positivo, em que os fenômenos são explicados pela ciência. E para Augusto Comte, só esse estado é válido, porque aqui a gente tem a experimentação e a observação.
Então, qual é a conclusão final que a gente chega aqui? É que a humanidade sai de um mundo de crença, passa por ideias filosóficas e chega ao conhecimento real com a ciência. Tá dando para entender? Sendo legal? Espero que vocês estejam entendendo aí um pouquinho sobre os estados colocados aqui por Augusto Comte. E aí a gente vai ter a influência do positivismo no Brasil, né? Qual é a influência? Então, o positivismo ele teve grande influência na formação da República Brasileira, como eu coloquei aqui. O lema da nossa bandeira, Ordem e Progresso, foi tirado diretamente das ideias de Augusto Comte. Nós temos a valorização da disciplina, a ideia de que a sociedade precisa de controle social para funcionar bem, e, claro, a manutenção da ordem dentro das instituições como Estado, escola, exército, e a escola como aparelho, lembra dessa palavra, manutenção da ordem social. Transformação eram os socialistas, tá? E aqui a gente tem o ensino bancário de conteúdos prontos, sem questionamentos. Então, você forma pessoas disciplinadas, obedientes e também produtivas. Então, dentro desse contexto, o que as bancas mais cobram para concurso que eu não posso esquecer? Contexto histórico, lembra da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, esse contexto a gente precisa entendê-lo para conseguir, né, compreender esse contexto do positivismo, as características do positivismo. Positivismo e educação, lembra lá da sociologia da educação que a gente falou, e a influência do positivismo no Brasil, tá? E aqui eu queria trazer para vocês algumas pegadinhas que eu vi cair em prova. A primeira pegadinha é: o positivismo valoriza o senso comum como forma de conhecimento? O que vocês acham? A pegadinha é falso, se você responder, tá? O positivismo, ele só aceita o conhecimento científico. Então, bora lá, segunda pegadinha. O positivismo é uma corrente religiosa ou espiritualista? Falso, né? Por quê? Porque o positivismo, ele só aceita a explicação baseada no quê? Ele não aceita a religião como uma explicação válida porque ele se baseia na ciência. Terceira pegadinha, o positivismo busca transformar e superar o capitalismo, combatendo as desigualdades sociais? Falso, porque o positivismo ele é conservador, ele busca manter a ordem social existente. Quarta pegadinha, o positivismo defende a escola como espaço de transformação social e espaço de crítica social. Falso, porque na visão positivista a escola reproduz valores, né, existentes e o objetivo maior é manter a coesão social. Então, só para resumir, a gente precisa entender o seguinte, que positivismo é igual ciência, ordem e progresso. Não tem senso comum, nada de religião, nada de transformação revolucionária. A escola, para continuar, na verdade, serve para manter a sociedade funcionando do jeito que está. Manutenção, Augusto Comte, positivismo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham, né, gostado dessa aula sobre positivismo, bem rapidinha, né, sobre Augusto Comte. Lembrando que esse é um conteúdo, é um resumo que eu estou estudando, né, e utilizando esse espaço aqui para reforçar cada vez mais o meu aprendizado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê o seu like, curte, comente, compartilhe. E se você quiser também esse material, eu estou disponibilizando aqui embaixo na legenda. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, pessoal!